Bom dia, hoje, dia 3 de novembro de 2022, sábado, o dia do Senhor. E o Provérbios, para nós meditarmos, é o versículo 20, com, então, o propósito de ter uma evidência de como o Senhor, o mover do Espírito, vamos pedir a presença dele em oração. Senhor Deus, tenho desejo no meu coração, Senhor, de compreender e encontrar as verdades da Tua Palavra. Ao meditarmos sobre o capítulo 20 de Provérbios, que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração, para que nós possamos colocar a nossa vida em dias e ser transformado à imagem e semelhança do nosso Criador. Nos ajude, Senhor, através do Seu Espírito, esquadrinhar o nosso entendimento, ver que tipo de caminho que nós estamos seguindo e caminhar pelo caminho da vida. Dê-nos, Senhor, a simplicidade do coração, humildade, Senhor, e que mais pessoas possam ter o mesmo propósito de transformar a vida com a leitura da Palavra de Deus. Essas são as bênçãos que eu peço, agradecido, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Pergunta, versículo 21. O que provoca brigas? O que provoca brigas? Fofoqueiros. A bebida, a bebida fermentada. Versículo 21, capítulo 20, versículo 1 responde. Por isso que está escrito, meu filho, que não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Está escrito o conselho. Porque a bebida fermentada provoca brigas. Pergunto, por que as bebidas fermentadas provocam a briga? Por quê? A pessoa fica bêbada, fora de si. Como são tolos os homens que entregam a bebida e acabam dominados por ela. Agora aqui nós estamos vendo um quadro de pessoas que são dominados pela bebida. Quem governa é a bebida. Por que a bebida governa? Porque a pessoa não tem mais aquele discernimento, né? Aquele discernimento de ter uma vida sóbria. Tem o desejo de ficar alcoolizado. De ficar doido. De ficar bêbado, né? Então, como são tolos os homens que se entregam a bebidas. Aqui mais uma pergunta. A pergunta é, o que é ser tolo? Exemplos de tolo. Quais são os exemplos de tolo? O que é ser tolo? É a pessoa que é beberrão. O rei furioso é como um leão faminto. Quem deixa o rei furioso está arriscando a própria vida. Pergunta, quem está arriscando a própria vida? Tolo. O que é que deixa o rei furioso? O tolo. O tolo. Dar fim a uma briga não é vergonha. É honra.
Só os tolos fazem questão de brigar. Quem é que faz questão de brigar? Eu estava com você ali na Afonso Pena, Gianfranco, e um cara passou de moto. E eu não sei o que aconteceu, Ele voltou para trás e fez assim para mim. Filho, me deu uma ira tão grande, mas tão grande que eu cheguei a tremer. Ele estava numa Pop 100 com uma mulher engarupada na garupa. E eu falei assim, vou pegar ele. Mas eu pensei, mas pra quê? E ele ficou olhando para mim, me encarando. Então, né? Aquele que deixa embora a briga, dar fim a uma briga não é vergonha. Então, só depois que passado o ódio, a raiva, eu consegui me acalmar. Imagina se eu fosse atrás do cara. É uma pop, aquela pop lá que é bem grandona assim? Não, é pequenininha. Então foi desse jeito que aconteceu. Então nós estamos sendo apurrados a todo momento, dentro da tua casa, tua esposa, o teu filho, entendeu? Todos estão oriçosos. Aliás, nós não estamos lutando contra a pessoa, nós estamos lutando contra as entidades do mal, malignas. Então não brigue, mantenha um espírito calmo, manso, um espírito bondoso, amável. É claro, defenda o que é justo. Ainda bem que você é mais calmo do que eu. Não sou não, nem sempre. Mas eu não me lembro que ele fez assim pra você. Eu acho que eu nem tava lá. Você estava atrás, você nem percebeu. Mas eu me segurei, porque eu não estava culpado, eu estava andando na minha via, estava andando de tranquilo, sossegado. A moto estava dando um problema estava engasgando, às vezes era isso, ele quer ficar nervoso, entendeu? E aí eu me segurei. E fiz certo, né? Qual o motivo para ele fazer assim para você? Eu não sei. Eu vou perguntar para ele, vou sair atrás, ele já está fazendo esse tipo de coisa para quê? Então você tem que ficar quieto, evitar a briga. Que está falando que é honroso dar fim a uma briga, não é vergonha, é honra. Só os touros fazem questão de brigar. A pergunta é, quem faz questão de brigar? Tolo. Quem faz questão de ter razão? Quem faz questão de ser, de ganhar a questão? Quem? Quem faz questão de brigar? Tolo. O versículo 3 responde: o preguiçoso que não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Quem é que não vai ter comida quando tiver o tempo da colheita? Aquele que fala que está muito frio. Está chovendo. Gianfranco. Pode estar de sol. Então. Hoje eu não vou levantar cedo porque está chovendo. Hoje eu não vou levantar cedo porque eu trabalhei muito ontem. E você fez isso ontem. O que eu fiz isso ontem? Você não fez a live. Eu não fiz a live, mas acontece que eu estava esperando aqui, ó. Eu limpei aquela porta, eu fiz as coisas, agilidade. Acontece que eu tinha um compromisso. 5 horas eu levantei para poder receber a bênção. E o Senhor foi muito bom comigo, Ele me deu tudo aquilo que o meu coração desejou.
Os sentimentos e pensamentos do coração do homem são águas profundas, mas o homem sábio é capaz de fazê-los e trazê-los à tona. Então, agora, como é que um homem sábio consegue trazer à tona o que está em oculto? Pergunta, o que é tona? A tona é você revelar o que tem dentro do coração. Eu posso estar errado, mas a única maneira de descobrir é fazendo pergunta. É quando você faz pergunta é que você vai conseguir saber o que está dentro do espírito do homem, os sentimentos do coração, o que o homem realmente pensa. Todos gostam de anunciar a sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa que realmente é digna de confiança. Então, todo mundo fala que é de confiança, mas é muito difícil encontrar alguém em que você pode confiar. O que é mais difícil de encontrar? Versículo 6, 26. Como são felizes os filhos, como são felizes os filhos de um pai justo e íntegro. Você é feliz? Diz que os filhos do pai íntegro e reto é feliz. Você tem motivo para poder ter felicidade? Estava conversando com um pai e eu estava contando do que tinha acontecido na escola e perguntando o que eu devia fazer com você. Porque está escrito na Bíblia que na multidão de conselhos há sabedoria. E você sabe o que ele me falou, Jean-Franco? Ah, se fosse meu filho, eu ia para cima dele, eu arrebentava a cara dele, eu batia nele até ele mijar. E eu batia de fio. Era no pau mesmo, não tem conversa comigo não. Eu falei, eu acho que esse não é um conselho bom. Então, mas ele me deu esse conselho. Eu falei, não, eu primeiro converso com ele, eu analiso, eu faço oração. Aí ele falou, fazer oração? Que a oração é laço no lombo. O que é laço no lombo? É reio, é pau, porrada, pedaço de pau, tudo que eu tiver na mão eu taco nele. Ele que não anda em direito, não. Outro dia, semana passada, eu dei uma surra nele. Não sei o que ele fez comigo, mas eu cobri ele de pau, por falta de respeito. É assim que é o conselho que ele deu pra mim. Eu acho um pouquinho agressivo que ele falou que ele bateu no filho dele, por quê? Então, porque foi mal educado. Você acha que uma criança que apanha desse jeito, ele vai conseguir respeitar o pai? Mas o pai tem que corrigir, né? Aqui está por que nós estamos falando? É o versículo 7. Por que o filho do pai íntegro é feliz? Por quê? Oitavo versículo 8. Quando o rei senta para julgar, com os seus olhos elimina todo o mal. Não existe uma pessoa capaz de dizer, purifiquei o meu coração e estou sem nenhum pecado. Eu nunca falei isso. Olha, escuta os passarinhos cantando, ó, o fundo. Veio cantar aqui na janela. Nós acordamos de madrugada e todo dia ele vem cantar. Olha que coisa mais linda. E peitudo mesmo. Hoje eu levantei de madrugada, meu filho, e os cantar dos bichos era diferente. O que estava cantando eram os bichos da beira do brejo, mas cantava de alegria. O que é beira do brejo?
as giripoca, os três potes, cantando desesperado. Já os outros passarinhos já estavam meio emudecido, meio calado, mas na beira do rio era sapo, marreco, pato, ganso, cantando mesmo, mas cantando na beira do rio. Aí eu falei, mas por que eles estão cantando desse jeito? Por que tá diferente o cantar dos bichos assim? Será que cada dia, cada mês... É porque choveu, filho. Você viu a chuvona que deu? Os três potes estavam piando, mas estavam piando de alegria. Achei, mas eles gostam da chuva? Deve gostar, porque cantar daquele jeito é interessante. Cada noite tem um bicho que canta, dependendo do que aconteça. Se acontecer... Olha lá, agora esses passarinhos agora que eles veio cantar agora de dia. Eles não estavam cantando não, tinha um só que estava cantando. Mas o pessoal, aqueles que estavam na beira do rio, meu pai do céu. Você foi? O quê? Você foi lá? Não fui, né? Mas como tem um riacho aqui por perto, lá na beira do mato, eu escutei. Mas escutei forte mesmo. Então vamos lá. Não existe uma pessoa capaz de dizer. Não existe. O que não existe? O que não existe qual é o tipo de pessoa que não existe? É aquela que fala o quê? Versículo 11 responde, não existe, versículo 9, 10. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. O que o Senhor detesta? A desonestidade e a mentira. É possível conhecer um caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. 20, versículo 11. O que foi? Tá vendo? Como tem sido o seu procedimento? Em casa? Na escola. Aí Nós temos um protocolo de disciplina aberto aí. Eu abri e eu vou até as últimas consequências. Está escrito aqui. Mas tá falando o seu comportamento, uma criança pelo seu comportamento e o seu procedimento, como procede, revelará se ela é pura e boa. Pergunto, como age uma criança pura e boa? Pergunta, versículo 11, como é que age uma criança que é pura e boa? Nós vamos perguntar isso e vamos procurar a resposta. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Então, quem criou o olho e o ouvido? Deus. Versículo 12. Então, se ele cuidou o olho, para quê? E ele cuidou o ouvido para quê? O que o ouvido faz? Ouve. Versículo 12. Não seja preguiçoso. Mas e o cego? E dorminhoco. E o surdo? Senão você acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e você terá o necessário para viver. Como ter o necessário para viver? Trabalhando. Levantando cedo. Está escrito aí, e trabalhando. Não seja preguiçoso e dorminhoco. Vai ficar dormindo? Por que você não acorda? Vai ter o necessário para comer. Graças a Deus, aqui fala só do necessário. E já tá bom demais.
Isso está muito caro, diz o comprador, pechinchando o preço. Quando chega em casa, se gaba para todo mundo da boa compra que fez. Que hipócrita, né? O cara vai comprar, fala, não, isso aí tá muito caro, rapaz, tá muito caro. Então você tinha que falar, entrar dentro da cabeça dele e falar, ô, rapaz, você sabe, quando você chegar na tua casa, você vai pegar e vai falar para todo mundo do negócio bom que você fez. Você não está fazendo negócio ruim. Se pegar e entrar dentro da mente dele. Eu vou fazer assim quando eu estiver vendendo laranja. Eita. Tá muito caro, tá muito caro. Mas quando ele chega em casa, olha o negócio bom que eu fiz. Eu comprei 3 laranjas por 10 centavos. E quem disse que eu vou vender por 10 centavos? Não, então o cara não compra. Ah, faz. Entendeu? 10 centavos não dá pra comprar nem R$1. Não dá pra comprar 10 centavos, não dá pra comprar nem o quê? Nenhuma bala. A bala custa 20, 80, 90, 1,10, depende da bala, né? Emprestar dinheiro. Ó, o homem pode. O homem pode conseguir muitas riquezas, como ouro e pedras preciosas, mas os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade rara. Então, olha só, o homem pode conquistar ouro, prata e muitos bens, terras, mas o homem que transmite o conhecimento, esse é mais precioso do que o ouro, a prata e pedras preciosas. Será que é por isso que existem as professoras? Isso é uma preciosidade rara. Aquele que transmite o conhecimento. Porque pelo conhecimento se adquire a sabedoria. Agora eu tô entendendo porque... Pela sabedoria se adquire as riquezas. Entendeu? Será que é por isso que existem professoras? Então, essa é a profissão mais valiosa. Professores. Professores. Emprestar dinheiro a estranhos e oferecer-se para pagar dívidas de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. Isso é para quem faz isso. Isso é para quem empresta dinheiro. Agora, quem você conhece, é claro que você não vai emprestar, não é verdade? Você conhece uma pessoa que é preguiçoso, que gosta de dormir. Você vai emprestar dinheiro para ele? Então não se empresta dinheiro e não se... Minha mãe falava, irmão, não empresta dinheiro. Em dinheiro não se empresta. Filho falar. Aí o Jean Franco falou, meu pai, não quero mais que empresta dinheiro. E eu já tinha emprestado, era uma fortuna. R$12.000. Não empresto mais. Paguei caro. Imagina se eu tivesse lido esse texto. Meu pai do céu, mas não ia emprestar mesmo. Não ia emprestar mesmo. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. Então o não é pessoa. Entendeu? O coração amargo, a consciência amarga e o coração doído. Aqueles que ganham dinheiro
Com desonestidade. Fazer planos sozinho não é bom. Mas peça conselhos a outra pessoa sábia antes de sair para a guerra. Então, veja bem, eu pedi o conselho, como é que faz para poder educar você. Mas você não vai sair pra guerra. Hã? Você não vai sair pra guerra. Não, eu tô falando pedir conselho, meu filho. Aqui tá falando que serve para tudo. Mas na multidão, você pediu conselho pra uma. E aí tem que ver se ele é sábio. Sério, com Já dá pra saber na casa. Ele é uma na pessoa, cara. Ele é uma pessoa bem sucedida, meu filho. Ah, Ele é uma pessoa que eu admiro demais da conta. quem é? É o mecânico. O mecânico que arrumou a moto do pai. Pensa num cara, o nome dele é Cabeça. Cabeça. O conselho do Cabeça. Cabeça. Cabeça Preparações. Cabeça. Cabeça. Cabeça é o nome do cara. É, Cabeça. Ele é Cabeça. Cabeça. O Cabeça. Vai seguir o conselho dele? Você acha bom? Por isso que fala multidão de conselhos, né, meu filho? Multidão. Não consigo. Fazer plano sozinho não é bom. Peça conselhos de outras pessoas sábias. Outras pessoas sábias. Você pode pedir conselho pro Ronê. Também, eu vou pedir para ele, para a mãe do Ronei, várias pessoas, vários sábios. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, pois assim todo mundo ficará conhecendo a sua vida. Para quem não se deve contar segredo? Pro Bernardo. Para quem não se deve contar segredos? Para aqueles que ficam falando da vida dos outros. Sai fora. Porque da mesma maneira que falam da vida dos outros, vai falar da tua também. Entendeu? Pergunta 20 e responde. Eu nunca contei nenhum conselho para ninguém. Aqui, ó, pergunta número 19. Quem não se deve contar segredos? A quem não se deve contar segredos? 19. Que maldição o seu pai e sua mãe? Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Como assim? A pergunta, versículo 20. O que acontece com aquele que amaldiçoa o pai e a mãe? O que acontece com a pessoa? Versículo 20 responde. Versículo 20. Filho, o filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa, não será abençoado no final. O que acontece com o filho? O filho exige a parte dele antes do pai morrer. Eu quero a minha parte, pai, agora! Agora! O que vai acontecer com quem pede a herança antes do tempo? Do pai morrer? Antes do pai morrer. Versículo 21. Não sei. Nunca diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Confie no Senhor e Ele fará justiça a você. Então, o que nunca se deve dizer? Por que se não deve dizer? Porque, ó, Não será abençoado. 22. 21. Por que não se deve dizer, você vai pagar pelo mal que me fez? Versículo 22. O que se deve fazer? O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. O que o Senhor detesta? Mentira.
Olha, ela tem uma relação entre o 23 e E o o versículo 10. O 10 e o 23 é o mesmo. Porque um pergunta, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. E o versículo 10 fala assim, o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. Na verdade, está aqui 101, versículo 23, 101, versículo 105, aqui, ó, 105. Ou, depois será como areia na boca. Ou, não faça planos de vingança contra outras pessoas. Tá vendo aí, ó? Não faça planos de vingança para outras pessoas. O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. Versículo 106. Ou pesos adulterados e balanças falsificadas. Então o Senhor não gosta da balança adulterada. Pesos adulterados e balança falsificada. O Senhor não dirige cada um dos seus. É o Senhor que dirige a cada um dos nossos passos. Como poderia alguém conhecer o seu próprio caminho? Jamais. Quem que vai conhecer o seu caminho? Se é o Senhor que dirige os passos. E que coisa, hein? Nós temos só a graça, nós temos só a fartura diante de nós, graças a Deus. Uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar na consequência. Tá vendo? Fazer promessa e não cumprir. Eu me lembro de uma vez que eu plantei um rabanete, meu filho. Eu plantei o rabanete determinado para vender e pegar o dinheiro todinho e dar de oferta na igreja. Aí eu plantei o rabanete nasceu, deu uma penca de rabanete e eu saí para vender. Na época, meu filho, que 1 litro de gasolina custava 25 centavos. E eu peguei esse rabanete, fiz um maço e eu consegui vender, sabe para quem? Para a vizinha. Ela me pagou 25 centavos no rabanete. E aquele era um dinheiro, meu filho, para poder dar de oferta a Deus. Sabe o que eu fiz com o dinheiro? Fui lá e comprei 1 litro de tubaína. A tubaína custava 25 centavos. Tubaína é algo de beber ou uma gasolina? A tubaína é um refrigerante. Você já pensou? E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei, aquilo não saiu nunca da minha cabeça. E olha, que coisa, hein? Ai, aquela época eu falei, como que eu vou juntar 25 centavos para poder devolver? E eu fiquei atribulado. 25 centavos, claro então R$9 era uma fortuna. Só para você ter uma ideia, uma barra de doce era R$2, hoje está custando 367. Hoje é R$12 uma barra de doce. Por que a gente não quer? Antes era 2. Infração. Ó. O que é uma grande armadilha? Versículo 25 responde. Uma armadilha. Qual é a pior de todas as armadilhas? Versículo 25. A armadilha com morte. Um rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O rei castiga quem? E por que o rei castiga? Por causa que eu Versículo 26 tem a resposta. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar
todos os pensamentos e emoções. Então, Gianfranco, por que eu estou perguntando essas perguntas para você nesse protocolo de disciplina? Sim, porque o Senhor deu um farol para mim poder descobrir, entendeu? Usar o que está dentro do coração. Então tem esse esquadrinhamento. Isso é um dom que o Senhor colocou. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre o bem. Terá um reinado seguro e feliz. Então, como ter um reinado seguro e feliz? Está aí, versículo 28 responde. Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida. Então, o que é a glória do jovem? E o que é a glória do velho? Versículo 29. Versículo 29. O que é a glória dos jovens? E o que é a glória dos velhos? O castigo severo, que nos deixa com muitas dores, ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. Da sua vida. Tá vendo? Eu tô lendo aqui. Aqui está escrito aí, ó. O castigo severo, que nos deixa com muitas dores, ajuda a vencer o mal. Então é por isso que o cabeça, preparações, não está errado não. Como assim não tá errado? Tá aqui, ó, ele está provocando um castigo severo e deixa muitas dores. Isso ajuda a criança a vencer o mal. Porque ela fala, olha, se eu fazer isso de novo, o pau vai cair a folha. Os açoites penetram... Ainda não concordo. Então, vamos ver. Vamos ver. Eu tô achando... Na multidão de tá escrito na Bíblia aqui, ó. O que ajuda a vencer o mal? Aqui tá falando o que ajuda a vencer o mal. Versículo 30. 20 versículo 30 responde. Inclusive, eu vou dar esse verso para ele, pro cabeça. Preparações para ele ler na Bíblia. Ó, o castigo severo, tem que ser severo, castigo severo. A pergunta que é feita no versículo 30. O que ajuda a vencer as dificuldades? Ó, como vencer o mal? Vencendo. Como vencer o mal? Versículo 30 responde. Assim então. Fica concluída essa live de provérbios. Então, assim fica concluída essa live de provérbios. Que a bênção, a paz e a comunhão de Jesus esteja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Muito bom. Muito obrigado. Não, Ale.